Então, pessoal, nessa altura do campeonato, eu não acho que você precisa que eu diga que você deveria assistir a série. Ela é incrível, recomendo fortemente, e tem até um Bob Hill adulto nela. Garanto que você não vai se arrepender de assistir. Bom, hoje eu não vou fazer um review da série. Na verdade, eu vou falar sobre um aspecto importante dela, Omni-Man. A propósito, se você ainda não assistiu, vai assistir, é sério, porque esse vídeo tá cheio de spoilers da primeira temporada. Sendo assim, não preciso explicar o enredo e os personagens, já que posso presumir que você já viu a série. Então sim, Omni-Man é muito malvado e tal, ele mata brutalmente os Guardiões Globais no primeiro episódio da série, o que dá o tom tanto pro personagem quanto pra série em geral. A cena é tão eficaz e visceral para prender o público que eu passei o restante da série com medo constante do que ele iria fazer depois. Mas afinal, por que Omni-Man é um vilão perfeito? Como atualmente existe uma gama enorme de vilões usando a mesma base saturada de construção de personagens, acho que vale muito a pena discutir por que exatamente Omni-Man foi tão eficaz e por que ele se destaca tanto dos demais vilões. E na verdade, eficaz é até um eufemismo, esse pode ser um dos melhores vilões que eu já vi. Então vai valer a pena a gente se aprofundar mais no motivo disso. Para começar, acho que devo estabelecer que eu realmente gosto do conceito de vilões no geral. Acho legal ter um personagem mentindo para os outros personagens e geralmente para o público também, sobre suas verdadeiras ambições. Isso torna o enredo mais atraente, já que você já conhece o segredo no caso de Omni-Man. A única coisa é que a motivação do vilão deve se alinhar e fazer sentido, e eles devem ter tempo suficiente para serem maus, para que nós como público possamos nos ajustar melhor ao seu verdadeiro lado antagônico. Isso é algo em que várias produções falharam constantemente com seus vilões, além de utilizar o mesmo conceito de vilão repetidamente. Acho que o reuso desse conceito foi um dos maiores erros que a Disney, por exemplo, cometeu com seu infame trio de vilões, quando falamos em Frozen, Operação Big Hero e Zootopia. Mas, deixando o conceito desses vilões um pouco de lado, o maior problema deles é a falta de tempo de tela para mostrar seus lados vilanescos. Eles acabaram se tornando apenas mais um obstáculo do terceiro ato para os heróis superarem e não uma presença legitimamente ameaçadora. Eles seriam bem melhores se o público fosse informado do fato de que eles eram maus antes disso. O objetivo principal dos vilões deveria ser enganar os personagens e não necessariamente enganar o público. Se você puder fazer as duas coisas e ainda assim ser um vilão memorável, então vá em frente. Mas parece que esses personagens foram escritos principalmente como uma pegadinha para o público. Porém, se soubéssemos de antemão que Hans ou Bellwether eram maus, então estaríamos muito mais investidos no perigo potencial que poderia resultar da interação dos personagens principais com eles. Se soubéssemos que Anna queria se casar com um sociopata do mal, isso realmente aumentaria a tensão no terceiro ato. Ok, então por que eu estou falando sobre esses mesmos malditos vilões da Disney pela milionésima vez? Bem, meus queridos, isso é porque Omni-Man é exatamente o oposto desses vilões. Eles acertam tudo com seu personagem, e isso é absolutamente notável. Antes de tudo, sim, ele se estabeleceu bem cedo como vilão. O final do primeiro episódio é realmente um momento perfeito para essa revelação. Não é apenas um gancho atraente para assistir o resto da série, mas para ver até onde seu personagem vai. Acabamos de assistir um episódio que o retrata como uma pessoa fria e distante, tanto quando ele está salvando o dia e não se dando muito bem com os guardiões, quanto quando está sendo um pai não tão bom para seu filho. Ele pode levantar a voz e ser antagonista e tal, mas talvez lá no fundo ele seja um cara legal, ou talvez não. Essa revelação é terrivelmente brutal e aumenta a tensão até o resto da temporada. Saber que esse cara é um assassino brutal deixa você preocupado com a segurança de todos ao seu redor. E também faz você se perguntar quais personagens vão descobrir primeiro e como vão reagir. As investigações conduzidas pelo detetive demônio Cecil e especialmente Debbie são incrivelmente estressantes, já que sabemos o que o Omni-Man é capaz de fazer. Mas tem outra camada nessa revelação, que dá ao Omni-Man o melhor de dois mundos, a motivação. O porquê de ele ter matado os Guardiões Globais. Isso continua sendo um mistério até o final da temporada, com apenas algumas dicas aqui e ali para nos manter pensando. Eu adoro aquele momento que ele diz aos Flexians que eles não vão conquistar a Terra, e a forma como isso foi dito teve uma certa ambiguidade, nos fazendo pensar se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas
quando chegamos aos 2 episódios finais, vários personagens já sabem sobre o segredo de Omni-Man e começam a montar uma defesa contra ele, o que não vai bem, obviamente. O penúltimo episódio é muito eficaz em aumentar a ameaça de Omni-Man, já que sabemos o quão poderoso ele é, já que foi capaz de matar os Guardiões e quase todos os outros em seu caminho. No entanto, esse episódio mostra como nada pode realmente detê-lo. Tudo isso se desenvolve perfeitamente em seu segundo assassinato do Imortal e no desmascaramento público. Omni-Man era o impostor o tempo todo e então chegamos ao episódio final, que já começa com Omni-Man finalmente se confessando a Mark sobre seus verdadeiros objetivos de conquistar a Terra, na esperança de que Mark se junte a ele. Esse momento tem todos os benefícios chocantes de uma revelação de vilão, quebrando o espírito e a determinação do personagem principal, ao mesmo tempo que ocorre uma temporada inteira de aumento de tensão. Eu tentei imaginar uma versão da história em que o assassinato dos Guardiões pelo Omni-Man não fosse mostrado para nós, onde tínhamos que apenas nos perguntar se foi ele quem matou todos eles. E realmente não acho que teria sido tão interessante como estabelecê-lo como um assassino maníaco brutal para o público desde o início, ao mesmo tempo que daria a Debbie a percepção de que seu marido é do mal e marcar a revelação repentina e chocante. Honestamente, é surpreendente como eles conseguiram utilizar tantas vantagens do conceito de vilão de uma só vez, e isso nem é o fim. Outra armadilha comum em que os vilões caem é não dar-lhes tempo suficiente para ser um vilão. Omni-Man é um antagonista ativo durante todo o penúltimo episódio da primeira temporada e a primeira metade do episódio final antes dele partir voando. Eu diria que é um tempo bastante amplo, especialmente considerando que essa é a primeira temporada e ele vai voltar depois. Mas não é quanto tempo ele recebe, é o que ele faz no tempo em tela. Um aspecto fundamental do assassinato dos Guardiões, que era realmente importante acertar, é que esse evento não poderia ser o auge da sua vilania. Afinal, isso acontece no primeiro episódio. Ele precisa ter algo muito mais malicioso reservado para o final. Mas quais são as chances disso acontecer, não é mesmo? Sim, pessoal, eu diria que o assassinato insano, brutal e descuidado de milhares de civis inocentes se qualifica como um passo à frente. A palavra-chave aqui é descuidado. Omni-Man matou os Guardiões para que o Império Viltrumita não tivesse qualquer oposição. É claro que foi um assassinato horrível, mas proposital de um punhado de indivíduos super poderosos que também quase o mataram em legítima defesa. E não foi um assassinato em massa, aleatório e inútil. Tudo isso feito para tentar convencer seu filho que a vida dos seres humanos não tem sentido. Esse evento faz com que o que ele fez com os Guardiões pareça quase inofensível em comparação com essa ocasião, e ainda consegue nos chocar como público. Embora soubéssemos que ele era mau de antemão, essa foi uma façanha bastante insana. E tudo é uma questão de aumentar o que está em jogo em sua vilania. Não são apenas suas ações horríveis, e não apenas os olhos sangrando que o Imortal deixou nele, que cá entre nós foi um grande toque visual e simples para indicar o quão malvado ele é, mas suas palavras aumentam sua maldade. Como por exemplo, uma cena do final que realmente me impressionou, que foi quando ele disse que a vida de Debbie não valia nada no grande esquema das coisas, e que ela era basicamente como um pet para ele. Depois de tudo que vimos entre os dois, é realmente doentio e cruel ele dizer aquilo. O interessante é que não é como se isso não tivesse de acordo com seu personagem, ou seja, tudo isso não é apenas para impressionar. Ele é um Viltrumita e com base no que ele diz sobre a sociedade deles, faz todo o sentido que é assim que ele realmente se sente em relação a Debbie. Os escritores não tiraram isso do nada. Tudo se alinha com seu personagem e a escrita incrível que fizeram para ele. E essa é a peça final do quebra-cabeça. Apesar de toda essa brutalidade, apesar de como ele é insanamente mau, Omni-Man parece ainda ter uma centelha de humanidade presente em seu personagem. Por isso, naquela cena com o Mark, durante toda a luta, Mark está tentando desesperadamente apelar para a humanidade de seu pai. Omni-Man admite que foi feliz aqui por um tempo e que tem alguma forma de amor por Debbie, mas isso não é o suficiente para quebrar sua lealdade a Viltrum. Parece não haver nenhuma evidência de que seu tempo passado entre os humanos tenha lhe dado quaisquer simpatias por suas vidas. Mas então vemos aquele flashback onde ele assiste Mark jogar beisebol e mergulha em uma das alegrias simples da humanidade. Vemos Debbie
ajudá-lo a se libertar de seu teimoso desapego da vida humana. E então vemos ele desfrutar do sucesso simples de seu filho e expressar orgulho genuíno, e isso nos dá uma ideia de por que ele simplesmente não pode matar seu filho. Tanto quanto ele quer negar, ele está apegado a Mark. Não apenas ao seu lado Viltrum, mas também ao seu lado humano. E as palavras de Mark aqui apenas o quebram. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Ainda vou ter você. Então ele apenas sai voando e deixando para trás o derramamento de uma lágrima. E isso mostra o quão incrível é tudo sobre seu personagem. A construção, a animação, o desempenho vocal de J.K. Simmons e o fato de que, apesar de quanta maldade o personagem causou, ele pode não estar além da redenção. Pode haver uma centelha de humanidade nele, mesmo depois de tudo. Dito tudo isso, Omni-Man é sem dúvida um dos melhores vilões da atualidade na cultura pop. Novamente, o fato de o público ser informado de sua verdadeira natureza desde o início torna seu personagem mais intimidante. E eu estou muito animado para ver o que vai acontecer com ele nas próximas temporadas. Embora já tenhamos os quadrinhos, assistir Invencível é incrível. Falando nisso, os 4 episódios restantes da segunda temporada serão lançados semanalmente a partir de 14 de março no Prime Video. Um último detalhe incrível sobre Omni-Man é que a dublagem dele aqui no Brasil é feita por Tata Guarnieri, que cá entre nós ficou excelente. E se você quer saber por que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, clica aqui nesse vídeo que nos veremos lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.